Oi gente, tudo bem com vocês? No Prédio 11 de hoje, a gente vai conversar com o Zeca Brito. O Zeca, ele é diretor do filme Em 97 Era Assim, que estreia agora dia 14 de julho. Então fica aí, porque o Prédio 11 está só começando. 1997 foi um ano muito intenso. Muita coisa acontecia no planeta. Mas as minhas preocupações eram outras. Vocês realmente acham que vão entrar aqui? Que a gente fez a barba. E tu sabe onde teu pai guarda a chave do carro, né? Não, nem pensar. Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão. Então, Zeca, seja bem-vindo ao estúdio do Prédio 11. E eu queria que tu começasse contando um pouquinho mais sobre Em 97 Era Assim. Como surgiu a ideia do filme? Pois é, Em 97 era assim uma comédia, né? Uma comédia com 4 adolescentes querendo perder a virgindade nos anos 90. E a história, ela nasceu da cabeça do roteirista, que é o Léo Garcia, que é um cara muito inteligente com quem eu trabalho, tenho trabalhado, feito alguns filmes. E ele viveu uma situação parecida com a situação que a gente retrata no filme. Ele, nos anos 90, ainda no colégio, resolveu, junto com os amigos, que queria perder a virgindade. E eles entraram numa verdadeira aventura, assim, para conseguir tentar concretizar isso. Bom, não vou contar o que aconteceu com a vida real, nem no filme, mas essa empreitada toda, e essa descoberta, assim, da chegada da idade adulta, foi um pouco o que ele quis contar no roteiro, escreveu um roteiro bem legal e me chamou para dirigir. Bom, aí do roteiro até o filme ficar pronto foram alguns anos, na verdade. Ele primeiro escreveu um curta chamado Gurizada, e aí achou que daquele curta, não chegou nem a filmar o curta, mas achou que dali dava para desenvolver uma história maior. E aí começou a elaborar um roteiro de longa, me chamou para dirigir. Nós ficamos um tempo tentando conseguir viabilizar, aí através da Panda Filmes, que é uma produtora, o produtor Beto Rodrigues, que tinha sido meu professor na Unicinos, produziu o filme 97 Era Assim, nós ganhamos um edital e filmamos. Mas então nasce da cabeça do roteirista, com a vontade de contar uma história parecida com a história que ele tinha vivido e de ter transformado isso num roteiro de longa, e a gente foi buscar recursos e aconteceu o filme. Mas as histórias que acontecem no filme foram só coisas que ele passou, não tem um pouquinho de que vocês passaram também? Não, eu acho que, na verdade, o ponto de partida dele foi em cima de uma situação real, mas o roteiro é todo uma grande ficção, uma grande comédia, né? Não, na verdade não é uma história biográfica, né? Nem dele, nem nossa. O que acontece é que no processo de fazer um filme, muito dos atores e do diretor acaba que vai sendo impregnado naquela história, naquela narrativa. Então, não é uma biografia de ninguém, mas eu imagino que os atores, principalmente, tenham dado muito daquilo que é uma verdade interior de cada um. Então, nas improvisações ou na maneira como lida com um determinado assunto, que a gente cria situações no filme de estranheza, né? A descoberta da sexualidade, ela gera muita coisa engraçada, né? Muita descoberta, muito questionamento para o adolescente. E nós procuramos no filme trabalhar com atores adolescentes também. Então, acho que essa verdade dos atores, ela está presente no filme. Mas não é uma biografia de ninguém, é um filme de ficção mesmo, porque tem essa pretensão de ser uma comédia, de entreter, de contar uma história de um jeito envolvente, engraçado, que a gente vive aquela história junto, acompanha a vida dos personagens, se emociona com eles. Então, nesse sentido, é uma construção mesmo. Uma construção de uma comédia, de uma história de humor. Tu disseste que todos os atores, eles são adolescentes, né, na época de gravação. Inclusive, eles eram novos, foi na verdade, o primeiro trabalho profissional deles. Como foi gravar com gente que não tinha tanta experiência assim? E principalmente porque vocês também pediram pro público, para algumas pessoas, serem figurantes na parte das festas, né? Como foi trabalhar com tanta gente nova? Então, eu acho que esse frescor, essa juventude, essa força juvenil, a gente tentou trazer para o filme, na interpretação também. Então, o que às vezes pode parecer um problema ou um risco, um ator que não tem tanta experiência, no caso do nosso filme foi o que a gente tentou buscar. A gente queria ter atores que não tivessem vícios.
E então que pudessem se aproximar realmente do adolescente real. Porque o que a gente vê, por exemplo, na televisão, é que o adolescente ele é meio que tratado como um estereótipo. Então, às vezes é um ator de 22, 23 anos fingindo que tem 15, né? Ou de 18 fingindo que tem 15. E a gente percebe, fica perceptível isso, né? Ou estão lá tomando suco e não bebendo como um adolescente na vida real bebe, né? Então, a gente queria um pouco brincar com isso, de trazer essa coisa real, assim, do elemento humano. Então, fomos buscar nas escolas, no ensino médio de Porto Alegre, fomos fazer teste, abrimos teste público, né, na usina do gasômetro também, para poder ter atores, não atores quase, né, atores que não tivessem experiência, mas que pudessem, assim como os personagens, viver pela primeira vez uma grande aventura. No caso, uma aventura cinematográfica. E foi o que aconteceu. Claro que nem todos ali são amadores no sentido de terem feito o seu primeiro trabalho. Se a gente, talvez como protagonistas em um filme, sim, mas o Pedro de Ana Moraes, que é um ator que vem de Bagé, ele já fazia teatro em Bagé. Ele não fazia teatro aqui, né? Não era conhecido no meio de Porto Alegre, de Canoas e tal, mas em Bagé ele já era conhecido. O Frederico Restori é um ator que fez, provavelmente é o primeiro protagonista dele num filme, mas ele já fez curtas, ele fazia parte de um grupo de teatro de Porto Alegre também. Então, foi uma construção de pessoas com mais experiência, outras com um pouco menos. Tem atores adultos também no filme, então tem o Jean-Claude Bernardet, que é um grande teórico do cinema brasileiro, que faz uma participação no filme, faz um diretor da escola. Então, a gente tentou juntar experiência com pouca experiência, muita pouca experiência, e dar um equilíbrio, mas que tivesse essa novidade, esse frescor, assim, que o adolescente tem. Sobre o Jean-Claude Bernardet, ele é um baita nome, né? E como surgiu a ideia de convidar ele e da ideia do personagem? Então, o Jean-Claude é um teórico muito importante para o cinema brasileiro. Ele é talvez a primeira pessoa que dentro da academia, dentro da USP, tenha tratado da história do cinema brasileiro de uma maneira muito clara e didática e ajudado a tornar isso parte da bibliografia nacional que se estuda o cinema. E ele, nos últimos anos, tem se dedicado também ao cinema popular, e entre esse cinema popular está a comédia. Então, dentre os eruditos, eu acho que ele tem essa contribuição de olhar para os filmes de comédia com uma visão crítica, tentar pensar o que eles têm para contribuir sobre o pensamento do Brasil. Então, de alguma maneira, o Jean-Claude não está tão distante dessa realidade. Ele tem atuado, ele tem trabalhado como ator, mas eu acho que foi a primeira comédia que ele fez, pelo menos que eu tenha visto, é o 97 Era Assim. E acho que é muito por ele ser um cara que gosta de desafios, que gosta de encarar coisas difíceis, mas que também vê nesse cinema de público, nesse cinema que se comunica, que tenta se comunicar, também vê importância nesse cinema, e quer estar acompanhando, quer estar junto. Então eu acho que ele, como erudito, rompe um pouco essas barreiras que às vezes existem, assim, de achar que um determinado tipo de filme que é só para festival é o filme que vai despertar o interesse dos críticos, ou determinado tipo de filme é só para público e não é para crítico. E acho que isso é uma grande bobagem. A gente tem que, né, frequentar todos os ambientes e ser popular e ser erudito ao mesmo tempo. E o que o Jean-Claude faz no filme é um pouco essa participação. E ele faz um personagem inspirado nele mesmo. Ele é um professor, assim, francês. O Jean-Claude é belga, mas tem um sotaque francês. E então a gente meio que puxou esse estereótipo para fazer graça disso. E é um personagem cômico que ele faz no filme. Então, na verdade, o filme é um desafio para todo mundo, né? Inclusive para o Jean-Claude, que ele já tem uma certa experiência, para ele foi uma coisa diferente, né? Acho que sim, acho que para todos nós. Acho que estar fazendo um filme, por mais que a gente já tenha um roteiro e saiba mais ou menos o que a gente vai encontrar durante os dias de filmagem, sempre é uma descoberta, sempre é um enfrentamento com a realidade, com o cenário, com a roupa, com a chuva ou não, com o dia de sol ou não, com o que está acontecendo no planeta, no país. A gente se influencia por isso. E um filme geralmente acaba sendo um pouco que um retrato de uma época. Por mais que esse filme específico, a gente está falando dos anos 90, ele também fala sobre nós hoje em dia, né? Porque a sociedade ela não mudou muito, apesar de chegar a internet e as intermediações sociais, humanas, hoje passarem pelo meio virtual, né? As relações humanas estarem mudando,
a essência humana ela é a mesma, né? E acho que o filme também ele fala um pouco disso, de como existem questões que são universais e atemporais. Existe uma época, que é os anos 90, e é sobre ele que a gente fala, mas existem sentimentos, existem motivações humanas que transcendem o tempo, que aconteceriam em qualquer tempo. E tu, Renato, o que tu acha? Só que antes você vai ter que me pagar os R$100, tá? Renato. Levanta de uma vez, guri! As experiências sempre são as mesmas, né? As experiências são... a amizade, ela sempre vai existir, o amor sempre vai existir. As experiências são as mesmas, é isso aí. Então é essa mensagem que o filme quer deixar para o público. Eu acho que o filme tem... Eu não sei se ele tem uma mensagem específica, mas eu acho que no fundo é isso, sim. É de como a relação humana é muito importante. No filme eles estavam lá juntos tentando perder a virgindade, mas o que importa mesmo é a amizade deles. O que importa é o que eles estão vivendo, que vai dando certo, às vezes dá errado, muitas vezes dá errado, mas tudo aquilo é a vida que está sendo escrita, que está sendo vivida. E é como a gente pensa sobre a gente, sobre o nosso passado. Às vezes, foi um trauma tal coisa que eu vivi. Mas será que foi um trauma ou será que aquilo ali era a vida da gente e aquilo ali é a história da gente? Então, às vezes, é como a gente vai escrevendo o que a gente é, né? Por onde a gente passa. Mas eu acho que o que o filme tenta falar é sobre isso, sobre as relações humanas, sobre que, independente de tempo e de espaço, a gente tem que se amar e tem que cultivar o amor. Eu vou interrompendo essa entrevista aqui um pouquinho. E tu aí de casa vai conhecer um pouquinho mais do projeto chamado Cidade Bem Tratada, com Alexandre Brzezinski. Você sabe qual é a real situação das águas? Bom, este é um dos assuntos do Cidade Bem Tratada, seminário realizado pela Fundação Mata Atlântica e Ecossistemas nos dias 11 e 12 deste mês. O evento irá trazer painéis, cases de inovação e vai promover importantes debates sobre a sustentabilidade. Além disso, algumas exposições farão parte do seminário, como as fotografias de Pedro Henrique Tesk. Outro assunto do evento será sobre as energias renováveis, que será ministrado pelo Dr. Guilherme de Souza, que faz parte da Secretaria Estadual de Minas e Energia e falará a respeito das políticas e programas para promover as energias renováveis no Rio Grande do Sul. O seminário, que está em sua 7ª edição, ocorrerá no auditório Mondercil de Moraes, do Ministério Público em Porto Alegre. A entrada para o evento é gratuita e as inscrições ainda estão abertas. Para mais informações, acesse o site Cidade Bem Tratada. Se você não mudar a direção, terminará exatamente onde começou. O Minuto Literário de hoje vai falar sobre O Monge e o Executivo, de James Hunter. Ele conta a história de John Daly, que é um homem que está tendo a sua vida pessoal frustrada e a sua empresa também está indo à falência. No meio disso tudo, ele descobre um mosteiro onde nele tem um empresário de sucesso que conseguiu tudo na vida e largou tudo que ele conseguiu para dar aula, para ensinar uma liderança diferente, não pelo poder, mas pela autoridade, pelo amor, uma liderança totalmente diferente do que nós vemos hoje. Esse livro, além de ter uma história totalmente atrativa, ou seja, que te prende, ele vai te ensinar várias coisas acerca da liderança. E é isso que deixa ele um livro muito bom de ser lido. Olá, quem vai estar em Porto Alegre no dia 16 de junho, no sábado que vem, é a banda mais bonita da cidade. O grupo, que mistura indie rock com MPB, ficou famoso em 2011 com a música Oração, que teve um clipe cheio de gente, gravado em plano sequência. Bom, agora eles estão dando seguimento à turnê do último álbum, que se chama De Cima do Muro Eu Vi o Tempo, lançado em 2017.
e que, para ser feito, contou com uma imersão de 15 dias numa fazenda no Paraná. Eles vão estar lá no Bar Agulha, em Porto Alegre, no dia 16 de junho, e é claro que é um bom motivo para você sair de casa. E vamos ver o que mais vai estar rolando de bom por aí. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabe em 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe nós dois. Cabe até o meu amor. Essa é a última oração. Tá difícil viver, tá difícil sem você. Não dá, não dá. Sem teu calor, não dá. Sem teu carinho, não dá. Ficar sozinho, não dá, não dá, não dá. Tu sabe que eu sou vida louca pra ser Carol Bandida. Bandida, suada e excitada, totalmente desarmada. Eu te amo, cara, mas não me faz de otária. Ela é muito mais bonita, é o amor da sua vida. Te dou paz, ela te fez. أنا 3 سنين لهنا، 3 سنين في كنبة هادي ما خرجناش. ما عندكش حاجة لك أنت، حاجة تحبها أنت لروحك وحدك. تحب هالطفلة هذيك. ما عادش تقول لي شنو نعمل؟ نقول لك. فتيت راهي حياتي فتتني فيها. أول مرة نحس روحي ما هكا مع عبد في حياتي. نحب نقعد معك. O paraíso perdido, o lugar para aqueles que sabem amar. Ô, daí, você não quer trabalhar para mim? Que tipo de trabalho seria esse? Proteger Irma. Ele falou alguma coisa antes de te agredir? Nada. Você tem certeza? Você tá segura disso? Segura não. Seguro pode não parecer, mas eu adoro ser homem. Prazer. Fui contratado como segurança de Irma. Meu sobrinho. Você entrou na boate como se entrasse. As pessoas não te odeiam pelo que você é, mas pelo que elas não conseguem ser. Você não vem, nem pense que é pra você essa canção. Não é não. Mas é uma princesa, só fio, eu sou parado nela. Quer entrar pra família, né, velho? Tu sabe a diferença entre presidencialismo e parlamentarismo? Bom, se tu não sabe, esse é o tema do Será que Você Sabe de hoje. Curte aí com a gente. Qual a diferença entre parlamentarismo e presidencialismo? Não sei. E aí, galera, tudo certo? Bom, pessoal, como todos sabem, estamos vivendo um momento conturbado na política. E no meio disso tudo, sempre vem à tona a discussão sobre parlamentarismo e presidencialismo. Tu sabe a diferença entre os dois? Se não, nós vamos descobrir. No parlamentarismo, o chefe do Poder Executivo é o primeiro-ministro, que é escolhido pelos membros do Legislativo Federal. Isto é, o parlamentarismo é um sistema de governo em que o Poder Legislativo define o representante do Poder Executivo. Todos os projetos, leis e outras decisões do governo são submetidos à votação do parlamento. Ou seja, há uma fusão entre os poderes. Além disso, o mandato do primeiro-ministro não é fixo. Países como o Canadá, a Alemanha e a Inglaterra adotam esse modelo. E, diferentemente do parlamentarismo, no presidencialismo, o líder do executivo é eleito por voto direto e tem um mandato de 4 anos, podendo ser reelegível seguidamente apenas uma vez. Ou seja, fica a cargo do presidente a composição de seus ministérios. Países como Brasil, México e Estados Unidos adotam o presidencialismo. Além disso, nele, os poderes são independentes, porém o presidente depende do poder legislativo para aprovar suas normas. Recapitulando então, a principal diferença entre os dois está no modo em como o poder executivo é eleito, enquanto no presidencialismo é por voto direto, no parlamentarismo é indireto.
Então a gente volta aqui com o Zeca Brito, que é diretor do Em 97 Era Assim. E qual tu acha que é o diferencial desse filme para os outros de mesma temática que estão aí agora? Olha, eu acho que o filme tenta ser local, ser regional e ao mesmo tempo ser universal. Então eu acho que ele não é um filme de fora para dentro, ele é um filme de dentro para fora. Ele tem uma raiz nacional, gaúcha, que está falando de identidade cultural, do que a gente é, de como o mundo mexe no que a gente é, forma a gente, de como a sociedade mexe com a gente. Mas ao mesmo tempo ele tem uma maneira de se comunicar que ele atinge o mundo todo. A gente ganhou prêmio na Índia, em Nova York, em Seattle, e na Inglaterra ele foi exibido, no Canadá, ou seja, ele se comunicou com muita gente diferente e sem deixar de ser local. Então eu acho que se tem algo que eu destaco no filme é isso, é essa identidade. A gente não se preocupou em não ser um filme gaúcho, a gente queria fazer um filme com gente real, gaúcha aqui da cidade, que falasse como a gente fala e pensando que isso poderia ser uma maneira de se comunicar com o mundo, né? De ser uma realidade nossa que fosse universal. Então eu acho que esse é o diferencial do filme. E como foi para vocês descobrir que o filme ele saiu do Brasil e está viajando agora aí pelo mundo, inclusive ganhou vários prêmios na Índia e nos Estados Unidos, né? Pois é um pouco sentir que a missão foi cumprida, de que um filme é como se fosse uma carta, uma mensagem, tem um discurso por trás do filme, tem algo que está sendo dito ali. Quando a gente consegue ser entendido, quando a gente consegue perceber que essa comunicação ela é efetiva, que as pessoas entendem isso, se emocionam com isso, consagram isso quando acham que é necessário que isso aconteça, então é porque a gente estava no caminho certo. A mensagem ela se propagou, a ideia de comunicação prevaleceu, ele se comunicou. E acho que esse é o objetivo do cinema, também é um pouco o sentido universal que une as pessoas em torno da arte, em torno do fazer artístico, é esse. É a capacidade que a arte tem de comunicar, de passar mensagens. Vocês foram o único filme gaúcho entre 10 selecionados pela Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura e ganharam um apoio de 1 milhão, né? Vocês receberam mais algum apoio além desse? Não, o filme foi inteiramente realizado com esse recurso, que é considerado um edital de baixo orçamento, que eles chamam. E o objetivo, né, desse edital é fomentar uma produção que não seja concentrada só em Rio e São Paulo. Então, nós, no caso, naquele ano, ganhamos representando o Rio Grande do Sul. Então, também tem essa responsabilidade de estar lidando com o recurso público, de tentar fazer um produto que tenha uma qualidade que corresponda ao recurso investido. E foi o que a gente tentou fazer. Então, por isso, quando a gente consegue conquistar um prêmio na Índia, um prêmio em Nova York, é dever nosso. A gente está lá representando o povo brasileiro em todas as instâncias, desde o imposto que ele pagou para que fosse feito o filme, como a cultura brasileira que é defendida pelo filme mundo afora, né? E por que o ano 97? Por que não 98, 96, justo 97? Olha, acho que tem esse número meio ímpar aí, esse 7 que remete a muita coisa meio cabalístico. E não sei porquê, acho que foi é um ano que várias coisas aconteceram, né? A ovelha Dolly foi clonada em 97, a princesa Diana morreu em 97, muita coisa estava acontecendo ali. E a chegada da internet. Então, é um pouco o que significou todos os anos 90, uma época, uma década de transição, né? De final de século XX, chegada do século XXI, de abandono desses rituais coletivos e chegada da internet, da intermediação digital entre as relações humanas. Mas acho que é um pouco aleatório também da cabeça do Léo Garcia, roteirista, e acaba que a gente se segura num número e depois vai atrás dele, nem entende muito bem por que a gente escolheu aquela data, mas e também porque tem a ver com a gente. Nós estamos fazendo 30, 31, 32, 33, então fomos adolescentes nos anos 90, então tem um pouco a ver com a nossa geração, que está chegando aos 30, 40, e também isso significa mercado, tem um público que consome cinema e que está chegando aos 30 e 40, então a gente está fazendo um filme para essas pessoas também. Tu te vê refletido em algum personagem do longa? Acho que um pouco em todos, talvez mais no Moreira, que é um cara que é metido a ficar estudando e ao mesmo tempo namora escondido.
Não sei, acho que um pouco, mas ao mesmo tempo em todos. Acho que todos têm um pouco e nenhum. E quem quiser acompanhar a estreia do filme e acompanhar inclusive nas redes sociais, como faz? Então, a nossa página no Facebook, em 97 era assim, e o filme está estreando agora, dia 14, em todas as capitais brasileiras e em várias cidades do interior. Aqui no Rio Grande do Sul ele vai estar em umas 12 salas e é muito importante as 2 primeiras semanas de um filme em cartaz. Se a gente garantir as primeiras semanas em cartaz, talvez a gente vá para a 3ª, 4ª semana. Então, se vocês puderem entrar lá na página do filme, curtir a página, indicar o cinema que você quer que o filme passe, a gente também pode levar o cinema para sua cidade, o filme para sua cidade e vai ser uma alegria. Então, acompanhe, curta, em 97 era assim, essa comédia emocionante. Então, Zeca, muito obrigada pela tua presença. E o Prédio 11 vai ficando por aqui, mas tu aí de casa não se esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube e de nos seguir nas redes sociais. E até o próximo sábado.